né? Olá, muito boa tarde para você. A partir de hoje, nós iniciamos o Norte Debate, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado da Paraíba nas eleições de 2026. Daqui a pouco, você vai saber quem será o primeiro entrevistado desta relação que já se encontra aqui no estúdio com a gente. Voltamos já. No Sicredi, acreditamos em um mundo Tá no repleto intervalo de só pra dizer, cooperação. eu mudei o ângulo da minha cara. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem aí uma novidade feita para estar ainda mais perto de você. Informação, entretenimento e boas histórias em um programa leve, dinâmico e cheio de conteúdo. Tudo preparado com muito carinho para levar informação, leveza e boas conversas até sua casa. E nós queremos sua companhia nessa estreia. Esperamos você para viver esse novo momento com a gente. Melhor da Gente, na próxima sexta-feira às 7h30 na tela da TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. A felicidade não mora nas grandes coisas. Às vezes, ela está no caminho de casa, em ver uma cidade que cresce sem perder sua essência, que faz do cuidado com as pessoas uma missão. Há 441 anos, João Pessoa escolhe esse caminho. Talvez seja por isso que encha a Paraíba de orgulho e inspire tanta gente a dizer: como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba. Você já conhece a Inovilar? Em Campina Grande, a loja que transforma ambientes e realiza sonhos. Aqui você encontra móveis para toda a casa, com pronta entrega, variedade e condições especiais para renovar o seu lar. Somos especialistas em salas de jantar. Na Inovilar você escolhe a mesa, as cadeiras e monta um ambiente exatamente do jeito que sempre sonhou. Nosso time está pronto para ajudar você a encontrar o móvel perfeito, unindo conforto, qualidade e sofisticação. Venha conhecer a Inovilar, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2250, bairro Centenário, em Campina Grande. Inovilar, seu novo jeito de viver a casa. O Sistema O Norte de Comunicação realiza esta série de entrevistas e começa, nesse momento, com um único compromisso: garantir ao cidadão paraibano acesso à informação de qualidade para que ele possa formar a sua própria opinião durante esse processo eleitoral. Nossa missão é, sem dúvida nenhuma, de oferecer um espaço democrático, um espaço plural, equilibrado, onde todos os candidatos tenham a oportunidade de apresentar suas propostas, responder aos questionamentos da sociedade e debater os principais desafios do nosso Estado. O Sistema O Norte não apoia e nem faz campanha para qualquer candidato. O nosso compromisso é com a verdade dos fatos, com a liberdade de imprensa e com o direito da população de conhecer de forma transparente as ideias e projetos daqueles que pretendem governar a Paraíba pelos próximos 4 anos.
As entrevistas seguem aí critérios jornalísticos com igualdade de tratamento, respeito, naturalmente, ao contraditório e total imparcialidade na condução dos trabalhos. A democracia se fortalece exatamente quando a informação chega de forma clara, de forma, sobretudo, responsável e sem interferência. É com esse espírito que nós damos início agora a mais uma edição do Norte Debate, que é o Eleições do Norte 2026. Seja bem-vindo. A partir de agora, o entrevistado é o candidato ao governo da Paraíba, Efraim Filho. Ao meu lado, aqui ao meu lado direito, está o jornalista João Costa, que acompanhará e fará também parte, naturalmente, dessa entrevista ao senador e candidato, no caso, senador Efraim Filho, ao governo do Estado da Paraíba. Senador, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite, dentro do processo natural que lhe foi mostrado, que foi mostrado a todos os demais candidatos. O senhor aceitou e nós agradecemos do senhor estar aqui nesse momento com a gente. Minha saudação, Aldo Schuller, João Costa, a vocês. Uma grande alegria será dividir essa bancada para que a gente tenha, né, realmente esse papo com a sintonia fina, com a sociedade paraibana, discutir as agendas, as ideias, as propostas para uma Paraíba que pode ser diferente, que pode ser melhor. Eu represento uma proposta de mudança com ficha limpa, alguém que, como senador escolhido, né, o melhor mandato de senador do Brasil, recentemente pelo ranking dos políticos. Então, com muita humildade, a gente tem buscado honrar o carinho e a confiança de todos os paraibanos e fica à sua inteira disposição. Ok, então a gente já começa perguntando ao senhor por que os paraibanos devem escolher Efraim Moraes para governar o Estado da Paraíba. Olha, então, já nesse contexto de apresentação, dizer que aos 47 anos, advogado, né, casado com Carol Moraes, a mulher da minha vida, pai de 2 filhas, Alice e Maria, a gente se coloca como recebendo esse desafio, né, para provocar na Paraíba essa mudança com ficha limpa. O grupo que está aí no poder está há 16 anos e, com muita humildade, a gente vem buscar para fazer diferente. Eu tenho, né, a alegria e a honra de ter deixado a Paraíba pela primeira vez em 10 anos como o primeiro lugar no ranking do melhor mandato do Congresso Nacional. Esse ranking, há 10 anos, ele está em Brasília. Nunca a Paraíba tinha conquistado o primeiro lugar. E quando nós, pelos projetos que defendemos, pela postura que adotamos, por compromissos em projetos anticorrupção, economia de recursos públicos, zelo pela coisa pública, fomos apontados como o melhor mandato, eu imagino, né, que no coração das pessoas elas queiram alguém que possa também entregar o melhor mandato de governador do Brasil. E é isso que eu desejo, fazer da Paraíba o melhor estado para se viver, fazer da Paraíba o melhor estado para se trabalhar e para se investir, e fazer da Paraíba o melhor estado para criar os nossos filhos em paz. A escalada da violência tem amedrontado a família paraibana, é preciso coragem e experiência para poder fazer esse enfrentamento. E está aqui quem tem os dois. Tenho coragem, tenho experiência e estou pronto para poder debater, como a gente vai conversar muito aqui hoje, temas de agricultura, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento, questão fiscal, impostos. Queria concluir esse momento inicial agradecendo aqui a companhia, né, que nos acompanha em estudo, a nossa candidata a deputada estadual, Cabo Raquel, que está aqui conosco. Saudar também a direção na pessoa da Maria Regina e do Diego, que nos acompanha aqui nesse momento. Senador, recentemente o Estado, né, o governo, privatizou a Companhia de Água e Esgotos, num processo relâmpago. O senhor já fez críticas a esse processo de privatização. Mas a questão é, em sendo eleito, qual vai ser a sua atitude? Qual será a sua atitude? Vai rever essa privatização? Vai manter? Vai cancelar? O que é que os paraibanos podem esperar? E o governo também, porque é uma empresa superavitária. João Costa, o que mais chama a atenção
em todo esse episódio do leilão da Cagepa é exatamente o procedimento. Um leilão de uma empresa só, com uma proposta só, ela significa prejuízo para a Paraíba. É o que tem que ficar claro aqui para você que está me assistindo, porque o tema é muito complexo, as pessoas debatem, claro, várias nuances, perspectivas, mas tem algo que tem que ser uma premissa que tem que estar claro para todo mundo. A premissa do leilão é a concorrência. Ela vai ser vantajosa para a população da Paraíba a partir do momento que, na concorrência, você consegue um deságio maior da proposta, ou seja, você tem preços mais baratos para a prestação de serviço, que vão significar uma conta de água mais barata para você. E aí o inverso é verdade. Se não tem concorrência, se não tem deságio, vai aumentar a conta do paraibano que vai pagar mais por esse serviço. Então, a minha grande crítica, e a primeira crítica é o procedimento, e por isso, em direto à sua pergunta, eu vou revisar, sim, esse contrato, e se puder ser cancelado, será cancelado, porque ele significou prejuízo para a sociedade. Como você disse, a Cagepa ela é superavitária. A gente está entregando o filé da sua prestação de serviço, que é o saneamento. Dentro dos serviços prestados pela Cagepa, distribuição de água e o saneamento é aquele que demanda, inclusive, né, maior interesse por diversos conglomerados de todo o Brasil. E aí vem a grande suspeita. Por que só uma empresa da Espanha, envolvida em processos de corrupção na Espanha, impedida de contratar na Espanha, é a única que vem aqui para Paraíba, quando vários consórcios, várias empresas nacionais não se interessaram? É uma decisão que já nasce sob suspeita. O governo Lucas Ribeiro, ele já nasce sob suspeita, porque João demorou 7 anos e 4 meses para ter a chance de fazer e não fez. Aí por que em 30 dias ele fez? E aqui eu concluo. E por que em 30 dias Aguinaldo com Lucas correram para fazer esse leilão? E aí tem uma resposta, era o prazo. O prazo do leilão não, o prazo das eleições. As eleições eram em outubro, e aí tiveram que fazer isso logo. Por isso que eu digo que me perdoe o trocadilho, já que a gente está falando de saneamento, mas está cheirando mal, está cheirando a esgoto, todas essas tratativas que foram desconhecidas da sociedade brasileira. Eu duvido, e se foi o contrário, me corrija com muita humildade. Veio o governador aqui nesse espaço debater o leilão, o saneamento da Cagepa, antes dele ser feito? Não, nem aqui e nem nos sindicatos, nem nas universidades, nem nas ruas, nem em outros órgãos de imprensa. Um tema dessa envergadura e dessa importância, todos nós, eu, vocês, só ficamos sabendo depois da martelada. Então, cheira a esgoto, o procedimento é falho, é pouco transparente e é por isso que eu desejo revisá-lo assim que assumir o governo. Eu vou atrelar economia ou emprego nessa próxima pergunta, que é o seguinte: qual é a proposta que o senhor tem de fortalecer, naturalmente, os pequenos e médios empresários e atrair novos investimentos aqui para o Estado, que investimento é sempre muito bem-vindo, sempre muito importante? Aldo, é um tripé para que o próprio empreendedor possa entender que para quem produz na Paraíba é preciso existir. A Paraíba precisa ser mais simples, mais rápida e mais barata. Mais barata significa baixar imposto. Nós pagamos imposto demais. João Azevedo subiu de 18% para 20%. Significa para quem paga imposto 12% a mais. Foi um aumento de 12% para quem paga imposto. Eu vou baixar imposto. Aí diz, não, Efraim está com conversa fiada. Não, se a Paraíba vivia, tá certo, com 18% de ICMS, sem precisar aumentar em 12% o imposto para quem paga, por que sacrificar quem produz? Então, dá sim para baixar imposto. Segundo, ela precisa ser mais simples. Mais simples por quê? Por conta da burocracia. E aí é o que você disse, para quem quer abrir uma empresa nesse estado, há uma burocracia enorme. Quando a gente fala que precisa ser mais rápida, a gente lembra logo das questões de licenciamento, de alvará. Eu quero ser embaixador
dos negócios paraibanos. Eu, como governador, vou ser o maior interessado em agilizar uma empresa que quer vir se instalar na Paraíba, em uma empresa que está aqui, que quer ampliar, quer abrir uma nova filial. Eu quero saber como é que o governo vai poder ajudar, como é que o governo vai poder facilitar, como é que pode sair uma licença mais rápida. Você tem que estruturar a SUDEMA para isso, né? A SUDEMA hoje está defasada enquanto órgão técnico, e órgão técnico defasado nem fiscaliza nem licencia. É um jogo de perde-perde, só protege a fila. Vai ficando uma fila enorme. Então, para quem quer empreender, vamos baixar imposto, vamos desburocratizar, vamos deixar a Paraíba mais ágil, mais veloz. Como? Governança digital, licenciamento digital, trazer a lei de liberdade econômica para a Paraíba, que por ideologia não foi trazido. E o que é que a lei de liberdade econômica diz? No licenciamento, por exemplo, vou dar só um exemplo que ela é mais longa, você pode dividir os novos negócios entre negócios de baixo risco. E aí a resposta é rápida, é praticamente imediata. Existem negócios de alto impacto, obras de alto impacto ambiental. Então ali o rigor da lei, o rigor da fiscalização, mas com uma diferença, prazo determinado. Tem que ter prazo para a resposta do Estado. Tem que ter prazo para que ela diga ou sim ou não. Se tem diligências a serem feitas, se tem complementos a serem feitos, se tem compensações a serem feitas. Mas não dá para ficar ad eterno. Nós temos negócios de mineração na Paraíba que estão há 11 anos emperrados, engavetados, esperando uma decisão. Não é essa Paraíba que eu quero para gerar desenvolvimento, emprego, renda e oportunidade. Mas, assim, o senhor está dizendo praticamente que vai, num eventual governo Efraim, abrir mão de receitas. Em quais setores? Porque nós temos combustíveis, que paga um bom tributo, e tem outras empresas, né? O senhor está prevendo para investimentos futuros ou já agora? Não, eu não estou falando de subsídio, João, porque o subsídio para negócio futuro, eu estou falando do imposto de circulação de mercadorias, por exemplo, o ICMS, que já existe hoje. Quem compra, quem vende na Paraíba, quem produz na Paraíba e quer vender, ele paga 20% de ICMS hoje. Já pagou 18% há alguns anos atrás. E aí o governo mexeu para arrecadar mais. E aí qual é a realidade que nós temos? Vocês viram manchetes. Paraíba tem 4 bilhões e meio de caixa. É o terceiro estado de capaguear a capacidade de pagamento fiscal. O que é que adianta ter um estado rico se essa riqueza não chega na ponta, na casa do pobre? Tá certo? Não adianta. Ou seja, a Paraíba está boa para quem? Está boa para quem governa, mas para o empreendedor, para as pessoas, está chegando? Não está. Ou seja, é o sacrifício do cidadão paraibano, do empresário paraibano, do empreendedor paraibano, que está pagando mais imposto para um governo que está de caixa cheio, mas não faz chegar na ponta. Aí você diz, e aí indo direto para a sua pergunta, Efraim, mas você vai abrir mão de receita? Eu não vou abrir mão de receita, eu vou baixar imposto, porque na minha construção, você melhorando o ambiente de negócios, você tirando a base da informalidade, você ampliando essa base com a atração de novos negócios, eu vou conseguir arrecadar a mesma coisa com um imposto menor. E sabe uma coisa, João, que aí corrobora o que eu estou dizendo? A Paraíba aumentou em 12% o seu imposto, mas a arrecadação não acompanhou esse crescimento. Porque na hora que o Estado aumentou o imposto, teve empresa que fechou as portas e preferiu sair para estados vizinhos. Quando o governo aumentou o imposto, teve empresas que escolheram o caminho da sonegação. Então, aumentar imposto é sempre a pior decisão. Eu quero manter a arrecadação e até melhorá-la, favorecendo o bom ambiente de negócio e atraindo novos investimentos. Muito bem, quando eu aumento a base, só para concluir, quando eu aumento a base, mesmo ela pagando menos imposto, o resultado final é o mesmo. Eu não quero sacrificar quem hoje já paga imposto demais na Paraíba. Senador, vamos falar um pouco então sobre saúde. A população reclama demais. Em todo o país, não é só na Paraíba, mas a população reclama demais, porque demora consulta, demora exames, não tem medicamentos e tudo mais. E além de filas, né, quilométricas, muitas pessoas morrem, inclusive por causa disso. Qual será a política pública que o senhor terá para dirimir todos esses problemas, porque não são poucos, com relação à saúde?
Aldo, saúde, os 50 minutos que a gente tem aqui, se fosse para falar da saúde, talvez ainda faltasse um pouco. Então, deixa eu ser objetivo naquilo que eu considero que é o essencial. É na proximidade das pessoas, na qualidade do serviço. O grande problema hoje é que o modelo de saúde da Paraíba, ele é um modelo de longas viagens para atendimentos. Quem é do interior sabe essa realidade. Nós queremos uma saúde que chegue perto das pessoas. E como é que isso acontece? Você descentralizando as especialidades, você fazendo centro de descentralização das especialidades. Principalmente, eu vou dizer aqui em 3 temas que trazem o grosso do risco de mortes aqui na Paraíba: traumas, infartos e AVC. A distribuição dos serviços da especialidade na Paraíba tem que ser ao ponto em que não se demore mais do que 2 horas para que uma pessoa em qualquer lugar da Paraíba possa ter um atendimento especializado nesse sentido. E tem uma certa diferenciação, tá? Logicamente, para alguns casos é 1 hora, para outros 1h30, outros até 2 horas. Então, você tem que procurar, por exemplo, você tem áreas hoje que tem vazios assistenciais. A Serra de Princesa, por exemplo, de Princesa Isabel, tem um grande vazio assistencial lá. Você tem outras regiões do interior da Paraíba que tem que fazer deslocamentos. Tema dos tratamentos com câncer. Então, essa saúde de proximidade para chegar mais perto da pessoa, porque é na hora da saúde que a pessoa, infelizmente, descobre se o governo funciona ou não. E, infelizmente, muitas pessoas vão descobrir que o governo não funciona no momento que elas mais precisam. Vou dar um exemplo. O caso que aconteceu em Campina Grande. Foi noticiado, vocês devem ter tomado conhecimento, que num programa do governo de cirurgias oftálmicas, por uso de um colírio vencido, pessoas perderam a visão. Isso não dá para fazer parte da paisagem, não dá para tratar como um caso corriqueiro. A gente está impactando a vida das pessoas, então precisa chegar mais perto. Eu não sei se no rol aí, eu acho que deve ter que outros temas como saúde mental, crianças atípicas, né, crianças com autismo também merecem uma atenção especial. Não sei se vai estar aí no rol para a gente entrar no tema, ou já posso me adiantar. Não, o senhor aqui. pode entrar nesse tema também, até porque é importante. Okay. Quando a gente fala de defeitos e lacunas das políticas públicas de saúde da Paraíba, você tem temas como PB Saúde, vocês ouviram aí concursados que não foram convocados. Quem está lá no PB Saúde hoje está com salários atrasados. Nós temos médicos com salários atrasados no PB Saúde. É só olhar a regional de Guarabira e a regional de Mamanguape, em especial. Está um caos de atendimento lá, porque pela PB Saúde é uma PJ, uma pessoa jurídica lá do Rio Grande do Norte, e aí não está recebendo do governo, também não paga os médicos. Está uma confusão gigante de atraso de salário de médico na Paraíba. E aí, quando eu falava em vazios assistenciais nas políticas públicas, eu citei 2. O tratamento, né, o cuidado com crianças com TEA, transtorno do espectro autista, e a mãe atípica, que ela também precisa ter um cuidado diferenciado. Essa mãe atípica, ela tem uma jornada triplicada, né, ela cuida da casa, ela trabalha fora, e ainda com a sua criança atípica, ela tem que ter um cuidado redobrado. Então, o meu governo, por exemplo, vai ter uma política pública de flexibilização da jornada, né, dessa mãe, para que ela possa ter uma assistência mais próxima dessa criança que demanda muito dela. Um outro vazio assistencial é a saúde mental. Depressão é o mal do século. E hoje a gente não tem equipamentos de saúde mental na Paraíba com capacidade e envergadura para dar vazão a essa demanda. O Juliano Moreira já não comporta mais, né? Os CRAs já não comportam mais, e a gente precisa ter atenção. Pessoas estão tirando a sua vida, pessoas estão se suicidando, a depressão tem matado paraibanos, inclusive policiais que estão no segmento que mais tem sofrido com isso. Polícia Penal tem casos de suicídio acima da média, a polícia como um todo também. Então, nós vamos ter um olhar na saúde dentro de tudo isso aí que eu tive a oportunidade de avançar. Eu tenho feito minha parte, tá? Deixa eu dizer, para não ficar só no discurso, mesmo como parlamentar, mesmo como senador, eu tenho trazido recursos para a FAP, em Campina Grande, Hospital Oncológico, para a maternidade Flávio Ribeiro Coutinho,
em Santa Rita, né, que é privado, filantrópico das Freirinhas, mas eu tenho enviado recursos para lá, para o Hospital São Vicente de Paulo, aqui em João Pessoa, para o Hospital Napoleão Laureano, 1.300.000 meu, eu recebi uma homenagem agora, porque comprou um mamógrafo digital, aqui, ó, fruto do senador Efraim, o equipamento mais moderno do Brasil, de mamografia, de diagnóstico de câncer de mama, que faz a mamografia digital, que tem no Albert Einstein, em São Paulo, tem aqui no Napoleão Laureano, um hospital de portas abertas que atende pelo SUS. Foi o grande sucesso do Outubro Rosa passado aqui na Paraíba, fruto de uma emenda do senador Efraim Moraes de 1.300.000. Agora, recentemente, da braquioterapia, que ela tem, né, um procedimento diferente. O equipamento antigo, Aldo, que existia aqui na João Costa, o equipamento antigo que existia aqui no Napoleão Laureano, ele fazia 5 procedimentos em 3 dias. Agora, com esse novo equipamento que nós estamos fazendo, são 10 procedimentos por dia. Olha o quanto a gente vai ganhar nesse sentido. João, candidato, tem um projeto em curso numa região muito distante da capital e muito distante de centros urbanos, que é o projeto Bingo, que envolve universidades da Paraíba, inclusive a UEPB, em parceria com a China. Não é só um projeto científico, de telescópio, radiotelescópio, mas também é de desenvolvimento. A previsão é de que a região de Aguiar, o Vale do Piancó, essa região deva receber, lá em Aguiar, uma média de 5.000 profissionais por mês, isso em breve, cientistas, para uma cidadezinha que não tem rede hoteleira, para uma região que não tem isso. Para o senhor ter ideia, tem uma informação que diz o seguinte: o governo do Ceará quer oferecer Juazeiro do Norte como recepção para quem vem do exterior, e não são turistas, são profissionais. Porque Juazeiro é próximo de Aguiar. A cidade de onde o senhor vem, Santa Luzia, também pode ser uma porta de entrada. Patos. Mas a gente não vê o governo da Paraíba se mexendo para receber esse equipamento, que inclusive é argumento de sanções da agressão do governo dos Estados Unidos ao Brasil. Como é que o senhor vê esse projeto no âmbito do desenvolvimento, de criar infraestrutura? João Costa, você tocou num assunto importantíssimo e olha que interessante, é bom quando a gente concatena com aquilo que a gente defende. Numa pergunta anterior eu falava como governador ser embaixador dos negócios da Paraíba. E você traz um tema que pode se tornar uma vocação econômica do nosso estado. Já é uma vocação científica, né? A Paraíba foi privilegiada pelo semiárido ali, seu espaço ideal, né? Sem poluição, sem prédio, ou seja, com uma latitude e longitude específica e que facilita o nosso trabalho. No Aguiar, em Carrapateira, né, porque na verdade era em Aguiar, foi deslocado para Carrapateira, e que realmente, se você for olhar para a cidade, ela não tem essa infraestrutura. Cabe a nós propiciar, cabe a nós, enquanto poder público, propiciar essa ponte para levar crédito a quem quer empreender. Agora, não é o Estado, veja qual é a visão, não é o Estado que tem que vir lá e botar um hotel do Estado, estrutura do Estado. Governo não gera riqueza. Governo consome riqueza. Quem gera riqueza é quem trabalha, é quem produz, tá certo? Então, você tem que ir lá fazer o quê? Parcerias público-privadas, você tem que dar acesso a crédito, você tem que fomentar que a iniciativa privada estabeleça lá o restaurante, o hotel, a pousada, né? Você entender com a comunidade científica como essa demanda de chegar. Você tem o aeroporto de Patos, você tem o aeroporto de Cajazeiras. Aí, por que a gente vai viabilizar via Juazeiro do Norte? Agora, o aeroporto de Patos está chegando uma aeronave com 9 lugares. Isso não vai resolver. Então, tem que ter coordenação, planejamento e um governo interessado, né, em agir. Porque eu gostei da sua pegada.
não é apenas o interesse científico no projeto, mas todo o desenvolvimento atrelado a ele, de turismo, de comércio, né, que ele pode gerar. Muito bem. Eu falar sobre turismo, essa ficou uma parte com o João, mas eu vou pedir a sua autorização para que eu entre, então, nesse assunto, haja vista que haja vista que o senador fala sobre a parte do turismo. João Pessoa tem sido uma cidade de muito destaque no turismo brasileiro. Existem propostas na sua pauta para o desenvolvimento não só da capital, mas como de todo o Estado, incluindo aí esses desenvolvimentos lá da cidade de Aguiar? Olha, Aldo, começar pelo ambiente de negócio, só que a gente já tratou aqui, porque as belezas naturais nós temos. Sim. Estão lá postas. Graças a Deus fomos abençoados por Deus. Precisamos primeiro melhorar o ambiente de negócio, para que novos resorts, novos hotéis possam vir para cá, para que a gente aumente esse fluxo turista. Em termos de obras e de ações, deixa eu citar um aqui, que podiam ser citadas várias, mas eu quero fazer a duplicação da PB 008, tá certo? A PB 008 que leva hoje o nosso fluxo turístico para o litoral sul, onde está a maior demanda, né, de praias, já tem ali hotéis, pousadas, agora ainda é precário, tem engarrafado, né, tem tido congestionamentos, de certa forma até inseguro essa chegada lá pelas ultrapassagens em pistas únicas, vez por outra a gente escuta sobre acidentes, em alguns casos até fatalidades, então conseguir fazer essa duplicação é essencial. E se a gente consegue dialogar com o governo de Pernambuco, que aí tem que ser diálogo, eu estou disposto a isso, como eu disse, eu quero ser embaixador dos negócios da Paraíba, minha paixão é ver essa Paraíba crescer, então se eu puder ajudar quem produz aqui, eu vou fazer. Então, se a gente puder fazer uma pista duplicada que ligue Recife a João Pessoa pela orla, né, margeando a costa, ou seja, você consegue criar um atrativo totalmente diferente. Chega a brilhar meus olhos quando eu falo disso, porque eu já tive a oportunidade de conhecer uma experiência parecida que existe no Pacífico, né, na costa oeste americana, é muito famosa aquela rodovia do Pacífico, que é a que liga Los Angeles a São Francisco. E você pode ir pelo que chamam lá autoestrada, né, que vale pelo interior do estado, você vai bem mais rápido, seria a nossa BR-230, mas o turista ele pode fazer a opção de ir por essa estrada paradisíaca, essa estrada costeira. Seria o nosso caso aqui, imagina quantos turistas não viriam do Brasil, né, e até de fora para fazer essa estrada paradisíaca, essa estrada costeira aqui na Paraíba. Então, a gente tem que inovar, a gente tem que agir para poder atrair esse turista. Dentro do conceito de turismo, resolver também a malha aérea para João Pessoa é essencial. O aeroporto não é do Estado. Não, mas o Estado tem condições de dialogar, de baixar imposto, de trazer novos voos para cá. Está caro vir para João Pessoa, né? Você vai para uma passagem para Recife, hoje ela é muito mais em conta que uma passagem para João Pessoa. Então, como governador, eu quero ser esse eixo, né, esse canal indutor de facilidades para quem produz no nosso estado. Eu sou pró-empreendedor, eu defendo quem empreende, eu defendo quem trabalha, eu quero gerar emprego, renda e oportunidade, e o turismo, só fazendo um registro, é o segmento número 1 em oferecimento de primeiras oportunidades, ou seja, jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. O turismo é um dos segmentos que mais dão esse espaço, essa oportunidade para o jovem ter o primeiro emprego, é um dos segmentos que mais oferecem a vaga para mulheres, tá certo? Ou seja, no turismo, onde mais mulheres conseguem esse espaço, para jovens em vulnerabilidade, tá? Pessoas de baixa escolaridade no turismo, elas conseguem esse emprego, ou seja, é um jogo de ganha-ganha para quem empreende e para quem trabalha. Candidato, a revista Piauí recentemente publicou uma foto onde o senhor aparece com outros políticos em um aniversário. Mas tem, paralelo a isso, o escândalo do INSS. O senhor não é investigado? É Eric, como é o nome dele? Marinho, que é o seu suplente. O senhor disse que confia nele. Mas tem fatos novos, né? Porque a investigação está em curso. A justificativa dele deixa o senhor tranquilo, confiante?
Ô João, deixa e cada um responde pelo seu CPF, pelas suas responsabilidades. Inclusive, eu vi também a matéria, logicamente, e a pergunta que fica é assim, você vai no aniversário, o Aldo vai, quem está me assistindo vai, ninguém pede a ficha corrida, tá certo, de quem são os convidados. Então, o fato de eu estar num ambiente ou numa foto que tenha alguém que depois veio a ser investigado, e se nada traz nenhuma acusação sobre mim. E aí eu reforço essa defesa. Eu nunca respondi a um processo em 20 anos de vida pública. Não é que eu nunca fui condenado, não. Eu nunca respondi a um processo por improbidade ou algo desse tipo, corrupção, nada desse tipo. Então, no meu CPF, investigação zero, processo zero, diligências nesse processo zero. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que essas investigações não alcançam o senador Efraim Filho, já me isentou, né, de qualquer participação no episódio, nas fraudes. Agora, com quem a gente anda, ou com quem a gente convive, ou com quem tirou uma foto, é o menor, né, das minhas preocupações, porque o que me interessa é a minha consciência, é meu CPF, e quanto a isso aí, é zero de investigação, é zero de processo, é zero de diligências, Efraim Filho, é ficha limpa na veia. Uma grande preocupação, não só do povo paraibano, mas naturalmente do povo paraibano, o povo brasileiro está nesse momento passando por uma turbulência na parte da violência, na parte das drogas, de muitos crimes, ou seja, a segurança no Brasil hoje está abalada de uma forma que acha que nem as autoridades especializadas estão conseguindo explicar exatamente de A a Z como funciona ou como resolver. Existe solução para o estado da Paraíba, por exemplo? Existe solução, mas a cada dia que passa, a cada ano que passa, nós vamos perdendo espaço para o crime organizado, né? O estado da Paraíba vive como sendo uma repartição e o crime organizado está se formando em negócio privado, né? Ou seja, o crime está organizado e o Estado está desorganizado. E isso vai ocupando espaços. Então, nós temos de reagir. E aqui está quem tem coragem e experiência para fazer esse enfrentamento. Primeiro, você tem que valorizar as pessoas, valorizar os servidores da segurança pública. Tá? Nós pagamos o segundo pior salário de polícia do Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são as entidades, matéria nacional que foi publicada, acho que há 10 dias, no máximo, no G1. É o segundo pior salário de polícia militar e é o segundo pior salário de polícia civil. Nós temos aqui, ou seja, quando você não valoriza o homem e a mulher que sai de casa para arriscar a sua vida, para defender a nossa e a das nossas famílias, você já está começando errado. Então, fazer o escalonamento vertical, você poder agilizar as promoções que estão engavetadas pelo governo do Estado, você trazer salários dignos. O que é que a nossa polícia pede? Vocês sabem? Não é o melhor salário do Brasil, não. Elas estão pedindo a média Nordeste. Até correta a polícia está sendo, ela está querendo algo que esteja dentro da capacidade do nosso Estado. Se o Rio Grande do Norte paga, Piauí, Maranhão, Bahia, ou seja, se a média do Nordeste paga, por que é que a Paraíba tem que estar entre os piores do Brasil? Eu vou cumprir esse compromisso de pagar a média Nordeste aqui para a polícia da Paraíba, fazendo escalonamento vertical e outras ações. Aí, nas ações de inteligência, é preciso você ter, né, a estratégia para ir para as cabeças. Não adianta estar prendendo trombadinha, né, o aviãozinho que só leva e traz a droga. Você tem que asfixiar financeiramente o crime, né? Você tem que, de alguma forma, chegar na cabeça. E qual é uma das ações que mais contribui com esse processo? A retirada dos presídios de Mangabeira. Os presídios, quando chegaram em Mangabeira, eles eram uma área remota da cidade. E a cidade cresceu para aquele lado e abraçou, né, os presídios em Mangabeira, a média, entre outros. E aí, o que é que acontece? Hoje as famílias estão convivendo no entorno das facções e do crime organizado. E o que é que eu coloco como projeto? Retirar dali os presídios, fazê-los em novas áreas remotas hoje da região metropolitana, e ali aonde está, dá uma área de 17 hectares, dá para fazer muita casa, muito conjunto habitacional, para famílias que não têm seu teto hoje, para mães solteiras que são ameaçadas de despejo
quando não conseguem pagar o aluguel. Então, você traz para lá o conjunto habitacional. Aí quer ver uma grande vantagem, João e Aldo, porque o governo pensa em fazer conjuntos habitacionais longe da cidade. Aí você tem que levar creche, escola, posto de saúde, linhas de ônibus. É mais custo ainda para uma qualidade de vida que não é tão grande. Se a gente consegue instalar esse conjunto habitacional já ali no coração do Mangabeira, já está tudo atendido, já é economia para o Estado, tá certo? Já tem creche, já tem escola, já tem posto de saúde, já tem linha de ônibus que chega. E sabe qual é o custo para eu fazer esse projeto? Zero, porque eu vou fazer, assim como foi feita a Academia de Polícia, parceria público-privada. Vai ter construtora, tá certo? Querendo construir esse presídio para mim lá, para poder ter acesso a uma parte dessa área tão valorizada ali em Mangabeira. Ou seja, é uma ideia tão boa, que quem acompanhou o último debate viu que o governo copiou ao vivo, né? Sem pudor, sem constrangimento. Ele simplesmente pegou e disse, não, a ideia de Efraim agora nós vamos passar a defendê-la, para confundir a opinião pública. Ele já copiou a minha cor, já copiou o slogan da minha campanha, agora está copiando meus projetos. Me deixa governar logo, passe para mim, né? Porque aí a gente já vai procurar implementar, que eu vou começar meu governo com o pé no acelerador. Foi constrangedor, né, ver o governo copiando ao vivo, tá certo, as ideias que nós defendemos. Vamos sim retirar os presídios de Mangabeira, porque presídio não dá para ser escritório do crime. Uma pergunta que fica: por que é que não se instalou bloqueadores de celulares até hoje? A ordem do crime está saindo de dentro das cadeias, todo mundo sabe disso. E aí, quando você tem um presídio encravado, né, no coração do maior bairro de João Pessoa, do maior bairro da Paraíba, isso só aumenta a dificuldade de ações como essa. Então, você tem que procurar agir, e com todas essas ações, eu só citei aqui alguns elementos, lógico, você tem como, com mais recursos financeiros, com mais recursos tecnológicos e com mais recursos humanos, fazer o enfrentamento ao crime. As ações dentro dos presídios correm frouxas? Sim, porque você não tem como fazer isolamento. A boa política carcerária hoje, a boa política de enfrentamento ao crime organizado, ela requer isolamento dos seus líderes, para que eles não tenham ali em contato. Mas hoje, salvo engano, eu acho que é 6-1, tá certo? Para o número de vagas que tem, tá certo? Você tem quase o sexto de superlotação. Não dá para você ter ações como essa. E aí, sabe o que é que está acontecendo? E isso não é possível admitir, é que há uma falsa sensação de segurança, porque há o domínio territorial das facções. Nos bairros, o comerciante que quer abrir as portas tem que pagar uma taxa para a facção. A mãe, às 6 horas da noite, tem que recolher o filho, porque a facção anuncia pelo Instagram. Você já deve ter visto isso. Olha, hoje vai ter briga de facção lá no Alto do Mateus. Pedimos que as senhoras e suas mães retirem seus filhos de 6 horas das ruas, porque vai correr sérios riscos. E elas obedecem. E o Estado, muitas vezes, não reage, sabe? Então, assim, não dá para ter um governo que faça pacto com a bandidagem, que faça aliança com as facções, certo? E esse domínio territorial das facções, isso não é segurança, isso é trégua com o crime. E não dá para conceber um Estado que faça trégua com o crime e não proteja o cidadão de bem. Uma curiosidade, o senhor é candidato por um partido, mas, na verdade, o senhor aparece nas pesquisas, mas eu gostaria de saber qual a sua política de alianças. Porque o senhor vai ter que formar um governo, em caso de êxito. Esse será técnico, terá cara política, ou no segundo turno, no eventual segundo turno, tudo se organiza? Olha, João, eu quero sim, primeiro, fazer um governo técnico. Eu me reuni com especialistas, o meu plano de governo é baseado com grandes especialistas em diversas áreas. Vou citar um deles aqui. O meu plano econômico é feito e assinado pelo Eric Figueiredo, perdão. O Eric Figueiredo é o ex-presidente do IPEA, tá certo, no governo nacional. O Eric Figueiredo, que é paraibano, né, que hoje é o responsável, por exemplo, pelo plano de governo de Caiado, foi responsável pelo plano de Caiado no Goiás, ou seja, tem uma grande experiência e já foi colunista aqui em diversos jornais
no Jornal da Paraíba, por exemplo, ele é um dos colunistas. Então, o Érico Figueiredo, ele é quem assina o Plano de Desenvolvimento Econômico, essa proposta que nós fizemos de baixar imposto, de baixar a carga tributária da Paraíba, isso faz toda a diferença. Agora, temos especialistas na área de saúde. Na área de saúde, temos, claro, a revisão do nosso plano pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Então, nós nos reunimos com grandes especialistas, mas o maior especialista em Paraíba é quem vive ela todo dia. Então, ouvir o cidadão fez parte também da construção do nosso plano de governo. A política de alianças, como você diz, nós vamos trabalhar a governabilidade. Eu sou alguém que tenho, né, esse bom diálogo com as diferentes matizes da política paraibana, converso bem com a centro-direita, com o centro, não tenho problema em construir diálogo, construir consenso. Eu sou daqueles que acham que a boa política ela não é feita com enfrentamento. As soluções dialogadas, conciliadas, são as melhores soluções e pode ter certeza que ao assumir o governo, nós vamos procurar colocar em prática a serenidade, o equilíbrio na tomada de decisões e a capacidade de diálogo. A gente falava sobre violência ainda. Para reduzir a violência, muitos especialistas dizem que o processo educacional é extremamente importante, principalmente para os jovens. Então, a gente começa pelas escolas, estruturas delas, vai para os professores, a formação deles e, consequentemente, e principalmente, os alunos, o bom aproveitamento dos alunos na escola. Qual é a engrenagem que o senhor vai usar nesta campanha e para levar ao eleitor sobre esse processo de educação? Aldo, educação é outro tema que mereceria os 50 minutos aqui do programa. Então, objetivar. E nós temos 10. E nós temos 10. Então, deixa eu objetivar, que eu acho que tem outras perguntas ainda aí também. Mas, por exemplo, a universalização do ensino integral. Tá? Eu sou fã dessa proposta, porque o ensino integral, que hoje existe em mais ou menos metade das escolas paraibanas, se a gente consegue chegar à universalização com foco especial, em primeiro lugar, nas áreas de vulnerabilidade, serão as primeiras, porque se eu deixo a criança os 2 turnos na escola, significa que ela fica mais longe das drogas, da violência e à mercê das facções. Ou seja, nesse contraturno na escola, você tem condições de fazer aulas de esporte, de lazer, de cultura, de arte, reforço escolar, idiomas, inglês e espanhol, preparando essas crianças para o futuro. Mas, acima de tudo, você retira ela do convívio, né, com a violência, porque muitas mães têm que trabalhar fora. E aí elas deixam a sua criança em casa, às vezes com um vizinho, às vezes com um parente distante, não é aquele olhar de mãe o tempo todo. E ela ainda trabalha preocupada. Né? Ou então ela deixa de trabalhar para poder ficar com seu filho. E assim, você tendo o ensino integral, você também viabiliza que a mãe possa trabalhar, complementar a renda de casa, trazer recurso, melhorar o padrão de vida da família. Então, ela é uma proposta completa, que vai além simplesmente da sala de aula. Deixa eu trazer também outro tema, que parece simples, mas climatização das salas de aula, principalmente no interior. A gente que vem lá do sertão, a gente tem sangue sertanejo, João Costa, imagina que é uma criança no pingo do sol de meio-dia, está tendo aula de português e matemática, não rende, não produz. Não vai aprender. Sabe? Aí você tem um governo que gasta tanto dinheiro, né, que desvia recursos na corrupção do prato cheio, né, todo mundo acompanhou o processo do Padre Zé, está em andamento, e aí não é denúncia de WhatsApp, é o GAECO, é o Ministério Público, é secretário de governo com os bens bloqueados, tá certo? Em 11 milhões de reais por decisão do Ministério Público e do grupo, né, de repressão à corrupção aqui na Paraíba, e o governo fica calado. Aí falta dinheiro para colocar ar-condicionado nas escolas, mas está desviando recurso do prato de comida que era para chegar a quem mais precisa. Essa Paraíba tem jeito, dá sim para fazer. Agora, tem que priorizar aquilo que realmente interessa. E, por fim, na educação, conectividade. Tá? Melhorar a conectividade. Hoje, você tem condições de dar um aluno do interior as mesmas aulas que alunos de São Paulo, não é só da capital João Pessoa, não, da capital João Pessoa, mas de outros estados, São Paulo, Brasília, recebem. Se você tiver Wi-Fi de qualidade, conectividade nessas escolas,
você abre uma porta imensa, né, para a chegada e para o aumento da qualidade do ensino. Eu quero, nessa pergunta, eu gostaria de começar pela educação, que o senhor está no tema. Qual será, em caso de exitosa a sua campanha, a sua relação, a relação do governo com a UEPB, que tem um duodécimo e que governos não repassam? A UEPB é um problema ou é uma solução para o ensino superior? E tratando de duodécimo, qual será a sua relação com o Judiciário, com a Assembleia, na repartição dos recursos? Tem uma comissão tripartite sempre, né, que resolvia essas pendengas, mas há um certo descontentamento em alguns setores. João, vamos lá. Com a relação com o EPB, e aí para concluir o tema educação, não dá para deixar de falar dos concursados, né? Primeiro, é importante você fazer a convocação dos concursados. É lamentável a decisão do governador Lucas Ribeiro em deixar a convocação dos concursados para depois da eleição, para depois do voto, e agora você viu a enxurrada de novos contratos, tá certo, que foram colocados para padrinhados e para cabide político. Você pega, a gente falou sobre turismo aqui. Tiraram um técnico que era secretário de turismo para colocar um ex-prefeito. Ou seja, a gente vê o modus operandi, o modelo de governar. A gente vê, quem não viu, aquele caso da mãe de Soledade, que fez uma denúncia, que viralizou na Paraíba. O aluno, o filho dela, junto com seus colegas, estão numa escola de Soledade há 6 meses. Desde o início do ano, sem uma aula de português. Acho que o menino está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, ou seja, se preparando para o Enem. A desídia do governo, a omissão do governo está comprometendo o futuro desses jovens. Ou seja, e o governo não fala nada, acha que é normal, deixa como está, não vou falar nada que abafa e amanhã ninguém lembra. Então, eu acho que educação é compromisso. Aí eu vou direto para o gancho com a UEPB. A UEPB é um patrimônio da Paraíba. Não dá para classificar o UEPB como problema, jamais. Então, a gente tem que entender qual é a vocação da UEPB com diversos jovens, né, de determinados segmentos, de determinada vocação, para a gente viabilizar, sim. Não dá para pensar jamais em fechar o UEPB. Quantos jovens estão ali, né, investindo na sua carreira profissional, investindo no seu futuro, né, além dos servidores que estão lá na UEPB. Então, quero sim e irei trabalhar para encontrar as soluções para viabilizar a UEPB, inclusive pensando em fazer um provão seriado paraibano, para que, como acontece em São Paulo, para que dentro, tá certo, da lógica de valorizar a rede estadual da Assembleia, a gente possa ter canais que garantam ou que facilitem que os alunos que estudam na rede estadual da Paraíba encontrem na UEPB o caminho da sua formação profissional, porque aí eu também acho justo, né? Constitucionalmente você não pode vedar, mas você tem meios de prestigiar que quem estuda na Paraíba seja priorizado na hora de, na UEPB, cursar o seu ensino superior. É um pouco aí esse caminho que eu quero dar seguimento. Muito bem, a gente vai agradecer, eu, João Costa, TV o Norte, a gente vai agradecer ao seu candidato Efraim Filho por essa entrevista. Evidentemente que o Sistema Norte de Comunicação está de portas abertas para outros bate-papos com relação a isso, com o senhor e os demais candidatos. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Aldo, João Costa. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de bater um papo denso, né? Tivemos espaço aqui para desenvolver algumas ideias. Eu acho que quem está nos assistindo quer um pouco disso também. Ele não quer só tópicos, né? Ele não quer só frases de efeito. Ele quer saber também que tem conteúdo naquilo que está sendo debatido, discutido como plano de governo, como propósito para a nossa Paraíba. Nós temos aí uma juventude, né, que quer ciência, que quer educação. Temos o jovem hoje que não está interessado apenas no primeiro emprego, mas quer abrir sua primeira empresa, quer abrir um startup. Ele quer um Estado que pense em inovação, que pense em poder facilitar a vida de quem produz, como eu disse, mais simples, mais barato, mais rápido. Essa Paraíba do futuro, que a gente quer dialogar com ela, está aqui
quem tem esses princípios, quem traz consigo, né, essa defesa de valores, né, a defesa da vida, a defesa da família, a defesa das liberdades. Então, contem comigo, obrigado pelo convite e foi um prazer poder fazer a abertura, né, participar com vocês dessa rodada de entrevistas e de sabatina que haverá com os candidatos. Um forte abraço e bote fé que a Paraíba pode ser melhor e pode ser diferente. Aliás, esse seu slogan, o senhor copiou lá da música do Gilberto Gil ou é um apelo religioso? Olha, João, deixa eu lhe dizer, o Bote Fé, ele tem essas duas vertentes. Eu acho que, claro, ouvindo a música de Gilberto Gil, acaba ficando sempre na memória, então a gente foi buscá-lo, mas ele tem esse viés de criar esse link. É um apelo religioso? Não é um apelo religioso. Ele cria esse link com o segmento evangélico, com o segmento cristão. Como eu disse, são princípios e valores que eu trago comigo, defesa da vida, defesa da família. Então, ele vem e o Bote Fé é F de Flávio, é de Efraim. Né? Então, até isso casa. Um abraço e uma boa tarde a todos. Muito bem. Hoje nós conversamos com o candidato Efraim Filho, do PL. Dia 17, João, estaremos aqui conversando com Yuri Ezequiel, do UP. Da Unidade Popular. Da Unidade Popular, exatamente. No dia 24, agora tudo desse mês, Pedro Coutinho, da Democracia Cristã. E, por último, dia 31 de agosto, Cícero Lucena, do MDB. Todos os candidatos da Paraíba foram convidados para essa série de entrevistas. Até o momento, a única assessoria que não confirmou a presença foi a do candidato Lucas Ribeiro, do Partido Progressista, a quem publicamente nós renovamos aqui o convite. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Esperamos você nos próximos programas, inclusive no dia 17/8, próxima segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho e até lá.